ilumina os meus passos. Sempre bom saber que você está bem perto de mim, a me iluminar. Bom saber que não estou só, que tenho você ao meu redor. Deus, deixa eu te louvar. Cristo, luz do meu olhar. Deus, estrelas no espaço. Espírito, ilumina os meus passos. Saber que você está bem perto de mim, a me iluminar. Bom saber que não estou só, que tenho você ao meu redor. Saber que você está bem perto de mim, a me iluminar. Bom saber que não estou só, que tenho você ao meu redor. Deus, deixa eu te louvar. Deus, obrigado. Obrigado por nos deixar louvar o seu nome. Esse nome que é santo, é um nome de poder. É um nome que nos traz graça. É um nome que nos traz a salvação. Obrigado por permitir que nós cheguemos diante do teu altar e rendemos ao Senhor o nosso culto. Sabemos que pela imperfeição que nós somos pelo pecado, o nosso culto ele só pode ser agradável a ti se for guiado pelo teu Espírito Santo. Que o nosso louvor suba à sua presença como um aroma agradável, santo e perfeito. Tudo isto porque chegamos em teu santo nome e para a glória da sua majestade. Vem iluminar nossos passos rumo à eterna alegria para todo o sempre. Em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo é que nós chegamos neste momento em tua presença. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus, ele nos permite adorar, louvar o seu nome. Nós só podemos chegar diante dele porque Jesus Cristo abriu, ele rompeu o véu que separava o povo de Deus. E hoje, em nome desse Jesus,
Deus nos recebe na sua presença. Deus nos abre o seu santuário. Deus inclina os seus ouvidos e Deus vem ao nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de culto e sempre esperamos que seja um momento de fato de crescimento espiritual, que nós possamos ouvir as palavras, crer nas palavras, que o nosso coração seja humilde o suficiente para reconhecermos os nossos orgulhos, reconhecermos a nossa dureza e que o nosso coração esteja disposto a mudar pelo poder que vem desse trono celeste, das mãos desse Deus de poder. Se vocês tiverem, irmãos, algum agradecimento em especial, algum pedido a fazer e quiserem deixar ali em nosso chat aí do nosso culto, deixe ali e depois no momento da oração geral da igreja, nós vamos incluir vocês. Mas quero deixá-los bem tranquilos também, que se não houver esse desejo, eu estarei incluindo da mesma forma todos os lares que estão agora participando deste momento de culto. Então é um momento realmente de crescimento e que nós possamos assim chegar na presença desse Deus dispostos a ouvir e deixar que o Espírito Santo nos transforme. Irmãos, nós vamos cantar o próximo hino antes de nós fazermos uma oração, e esse hino ele fala em recomeçar. E todos os dias pela manhã eu agradeço a Deus porque Ele me dá um novo dia para recomeçar. Todo dia é uma história diferente, é algo diferente, é um dia novo que Deus nos presenteia para nós ali podermos chegar na sua presença, para que nós podermos de fato buscarmos o crescimento espiritual também. Então nós queremos recomeçar. Cantemos este hino. Eis-me aqui, Senhor, ouso me achegar, assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti ao teu convite em vir aqui, mas por teu amor aceito meu louvor. Eis-me aqui, Senhor, ouso me achegar, assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti ao teu convite em vir aqui, mas por teu amor aceito meu louvor. Olha para mim, perdoa todo mal, ouve o meu clamor, porque dependo do Senhor, meu Salvador. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com a tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. Eu quero hoje recomeçar. Eu quero hoje recomeçar.
Nós vamos neste momento falar com esse Deus de poder que nos dá a grande oportunidade de recomeçar. E eu quero chamar a atenção para o estribilho deste hino que diz assim: me faz voltar ao primeiro amor. E eu quero, antes da oração, que nós lembremos do nosso primeiro amor com Deus. Daquele amor que queimou o nosso peito, que fazia o nosso coração pulsar diferente. Daquele amor que nós fazíamos loucura para estarmos com o povo de Deus, para nós estarmos na presença de Deus, aquele amor que quantas vezes as pessoas caminharam quilômetros e quilômetros a pé para poder louvar, bendizer, cantar louvores a esse Deus. Será que não está na hora de nós retornarmos a este primeiro amor? Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai de todo poder, de toda graça e misericórdia, nós te agradecemos imensamente por mais um dia. Te agradecemos pelo nosso trabalho, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Todas elas, esse momento é uma bênção e por isso nós queremos viver esse momento. Nós queremos curtir esse momento. Nós queremos aproveitar ao máximo esse momento para que de fato o teu Espírito Santo venha trabalhar em nós. Pai amado, que o teu Espírito e que o nosso coração, movido por este amor que o Senhor fez, que o Senhor teve e tem com cada um de nós, nós rogamos que nos faz voltar ao primeiro amor. Aquele amor de fato que ardia em nosso peito, que nós fazíamos loucura para estarmos com o Senhor, que nós éramos capazes de caminhar quilômetros e quilômetros sem se importar com a nossa veste, sem se importar com o que os outros iriam dizer, mas simplesmente nós gostaríamos e queríamos estar na tua presença. Fortalece o nosso amor, Pai, através do teu perdão. E nós aqui clamamos e buscamos neste momento o teu perdão. E somente com o teu perdão, sentindo o teu amor de novo em nosso coração em Jesus Cristo, é que nós vamos poder retornar ao nosso primeiro amor. Nós clamamos diante de ti e nós buscamos a tua face, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que bom, irmãos, que quando nós abrimos o nosso peito, o nosso coração ao Senhor, Ele também vem ao nosso encontro para fortalecer o amor dele em nós. E esse amor fortalecido, Ele nos faz, de fato, caminhar no seu caminho todos os dias. E nesse momento, para que esse amor se torne ainda mais forte, ainda mais aceso, que essa fé vibre em nosso coração, nós queremos ler o texto que iremos meditar nesta noite, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18 a 26. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 18 a 26, que diz o seguinte: também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou.
Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Esse é o texto que nós queremos usar para a nossa meditação desta noite. E, irmãos, baseado nesse texto, em tudo que nós falamos de voltar ao primeiro amor, isso é claro que está envolvida a nossa fé. Nós precisamos responder para nós mesmos e diante de Deus. Vamos esquecer o mundo um pouco agora. Mas vamos olhar para dentro de nós e responder: eu creio de fato? Eu creio nesse Deus de poder, nesse Deus vivo? Eu creio nele de fato? Eu creio que isto aqui são palavras de Deus? Cantemos o próximo hino para a confissão da nossa fé. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. Cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, seu glória ao céu subiu. Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se vêem. Mestre, honra-do, Senhor, cantem todos teu louvor. Como é bom poder confessar esta fé nesse Deus. Com certeza Ele ouviu, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. E Ele sabe quem de fato acredita nele e deposita toda a sua confiança nele. Queridos irmãos, esse texto de Eclesiastes é um texto fantástico para a nossa reflexão. Nós podemos, de fato, meditar nele
E nesse momento de meditação, que o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, repouse sobre todos nós neste momento. Amém. É um texto que nós podemos refletir. Olha, tem inúmeros assuntos, vários temas. É claro que há um tema central nesse texto, que é o trabalho. Esse é o tema principal desses versículos aqui do texto de Eclesiastes. E quando nós falamos de trabalho, sempre é uma situação complicada, porque nós não podemos deixar de trabalhar. Nós precisamos do trabalho, é a única maneira de nós nos sustentarmos. E ao mesmo tempo, nós precisamos levar com equilíbrio a situação. Ninguém fora Deus, que está lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, fora Ele, nós não somos perfeitos aos olhos. Nós não somos capazes de trabalhar 24 horas por dia sem descansar. 7 dias por semana, 30 dias por mês e 365 dias por ano. Nós não somos capazes de fazer isso. E nós precisamos pensar e colocar sempre com muito equilíbrio essa situação também diante de Deus. E Deus trata desse assunto. E eu volto a ressaltar uma percepção que eu tenho diante do que o pregador escreveu já no capítulo 1 e agora no 2, de que esse pregador, Salomão, ele já estava já com idade avançada, ele já tinha uma experiência de vida e quem sabe ele já desconfiava que os seus dias seriam muito poucos ainda sobre a terra. E o que me faz pensar isso? Quando ele diz assim, já no versículo 1, também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Ele já estava percebendo que tudo aquilo, ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha como evitar que os seus bens passassem a outras pessoas. E ao mesmo tempo, esse texto então ele nos traz um assunto que está um pouco oculto aqui desses versículos, na minha visão, que é a morte. E olha que a Bíblia, em nenhum momento, ela disse que quando o ser humano morre, ele vai levar todos os seus bens ao céu. Mas a Escritura sempre deixou muito bem claro que a morte, ela faz com que nós tenhamos que largar tudo que nós conseguimos construir aqui. Os bens ficam aqui. Isso não há negociação com Deus. Não há como mudar essa realidade. Vamos imaginar, irmãos, que entre nós e os nossos bens, de repente, do nada, chega a morte. À medida que nós vamos trabalhando, nós vamos vivendo, nós vamos conseguindo adquirir algumas coisas bem interessantes aos nossos olhos aqui na terra. Como trabalhar, como dinheiro, o próprio trabalho que nós executamos, a nossa profissão, nós nos tornamos mais peritos com o passar do tempo. Os nossos bens, os nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes. Então há uma série de fatores e uma série de coisas e pessoas que nós vamos ajuntando à medida que nós vamos vivendo. Então olhamos para todas essas nossas conquistas e o nosso coração em parte se alegra e se vangloria em certos momentos, coisas que na verdade nós nem deveríamos fazer. Mas quando nós, como cristãos, nos gloriamos de certas coisas, certas conquistas,
nós vemos que isso também é uma grande bênção de Deus. Da onde nós saímos e como Deus nos fez, como Deus nos ergueu, como Deus nos abençoou para conseguirmos muitas coisas. Então a morte vem. E a morte não marca a hora. Deus sabe a nossa hora. Nós não sabemos da nossa hora. Ele quem estabelece o dia do nascimento e o dia da morte. A morte vem para separar, para nos tirar o que conquistamos com suor e por herança. Até aquilo que você herda dos seus pais, tenho certeza que muitos que estão acompanhando o culto aqui já herdaram certas coisas dos seus antepassados. Então não importa se foi uma herança ou se foi fruto do nosso trabalho, a morte separa o indivíduo dos bens e de pessoas. Vem para dar a quem pouco ou nada fez para adquirir aquilo. A morte vem para simplesmente tirar de você a sua conquista, o seu trabalho e passar adiante para alguém que talvez não fez nada para adquiri-los. Ela vem para mostrar, a morte vem para mostrar a fidelidade de Deus, que diz: no saí deste mundo, saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O pregador está olhando então para todos os seus bens. De fato, é isso que está mostrando o nosso texto. O pregador, eu até imagino ele de repente lá no seu palácio real, talvez lá no topo, em cima de um morro, quem sabe, ou talvez em cima de um muro de contenção, de proteção do seu reino, ele está admirando tudo aquilo que ele conquistou. Ele olha, quem sabe, por um lado, de um lado ele olha para os seus bens e olha para o outro lado, para os seus herdeiros. E então ele expressa: visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto, quer dizer, tolo, né? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas. Então o herdeiro ele vai receber das suas mãos, quer dizer, na verdade nem das suas mãos, né? Dá para dizer que é das mãos da morte. Ele vai receber todo o seu patrimônio. E aí está o pregador olhando para tudo isso. E ele diz agora: será que o meu herdeiro vai ser sábio ou tolo para administrar tudo isso? E olha aqui, o rei Salomão não tinha pouca coisa. Um homem extremamente rico, abençoado por Deus, e que agora se depara com essa situação. Quem sabe Salomão está olhando, encarando seus poucos dias ainda de vida sobre a terra, olha para todo o seu patrimônio e quem sabe olha para os seus herdeiros. Vamos pensar em apenas um filho, um dos herdeiros de toda a sua fortuna. O seu filho tornou a carga de impostos, depois da morte de Salomão, tremendamente pesada para todo o povo. Houve uma grande divisão no reino e somente a tribo de Judá ainda seguia a casa do rei Davi. Desta forma, Roboão praticamente destruiu, dividiu, dilacerou toda a fortuna que seu pai havia juntado. Roboão tomou conselho com os
idosos do reino, aqueles que sempre orientaram seu pai, mas preferiu ouvir também o conselho dos jovens, e ouviu o conselho dos jovens e seguiu a orientação, e tornou a carga tributária em todo o seu império extremamente alta, que o povo praticamente não dava conta de pagar. E isso fez com que ele dividisse o reino de seu pai. Então, quando o pregador reflete em sua herança e o seu coração fica desesperado, quando olha ao seu redor e sabe que seus herdeiros não possuem sabedoria para administrar, então ele diz: contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Eu acho que, e na minha leitura dessas palavras do pregador, Salomão ele se encontra em um estado bastante desgostoso com todas as suas conquistas, e agora praticamente ele sabe que não sobrará muita coisa. Vejo que o rei Salomão está sofrendo com tristeza de ver que todo o fruto do seu suor não valeu praticamente para nada. Podemos aqui até comparar com a fala de Jesus diante de um homem que pediu para que ele falasse com o seu irmão, que Jesus então interferisse na discussão dos dois irmãos para que dividissem corretamente a herança. E Jesus diz uma frase bem interessante: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Talvez seja isso que também esteja pesando sobre o pregador. O que será da minha herança? Tem que ficar para pessoas que merecem. Eu gostaria de não deixar para o fulano, para o ciclano. E até mesmo, quem sabe, o valor da sua... Ele estava se achando uma pessoa extremamente importante pelos bens que ele possuía. E agora, diante da morte, ele sabe que o valor de um homem não está nas suas conquistas materiais. O valor de um homem não consiste em ajuntar riqueza sobre a terra, ter uma conta bancária gorda e dizer que ele é mais do que os outros por causa disso. Talvez tudo isso venha à mente do nosso pregador. E agora, vou ter que deixar tudo para quem não fez absolutamente nada com essa situação. Irmãos, é importantíssimo refletir nas palavras do pregador e de Jesus sobre bens e herança. Que herança? Então, até aqui eu quero só fazer um parênteses. Nós poderíamos aqui nesse texto já falar sobre morte. Nós poderíamos falar sobre onde está o valor do ser humano. Nós poderíamos abordar sobre herdeiros. Mas quero que também pensemos na herança que vamos deixar para os nossos filhos, para as pessoas que Deus confiou ao nosso redor. Para a nossa esposa, para nossos filhos, para os nossos netos. Que herança eu tenho como objetivo de deixar para eles? Sem dúvida nenhuma, todo ser humano faz escolhas. Todos nós vamos deixar alguma herança, seja ela positiva ou seja ela negativa.
A grande pergunta é: que herança eu quero deixar? Onde eu quero afadigar os meus dias? Onde eu quero de fato trabalhar para que valha a pena chegar lá no final e deixar uma boa herança? Aos que deixam e escolhem deixar patrimônio para os seus filhos, porque na visão deles, eles querem dar aos filhos talvez tudo que eles não ganharam dos pais. Eles querem dar aos filhos todo o luxo possível de um mundo que vivemos. Mas também deixam como herança. Eles podem realmente conseguir a meta deles, deixar uma grande fortuna para esses filhos. Mas esses pais também podem deixar para os seus filhos outras heranças, ocultas ou talvez não visíveis, ou que eles não estão conseguindo enxergar naquele momento como falta de Deus na vida do filho. E aí eu lembro de uma história de os pais que procuraram o pastor e disseram: pastor, nós precisamos de ajuda porque nós não sabemos mais o que fazer com o nosso filho. Nós demos para o nosso filho tudo que poderíamos dar. E o pastor então interrompeu o casal e perguntou: o que exatamente é esse tudo que vocês deram? Nós demos uma boa escola, nós demos passeios riquíssimos, lugares fantásticos para outros países, nós demos a ele uma excelente faculdade, nós demos para ele um carro do ano, um carro de luxo, nós demos uma bela moto, nós demos, enfim, uma casa mobiliada, já tudo para ele. E o pastor então pergunta: e vocês deram Deus para ele? Vocês deram Deus para o seu filho? E foi ali que o casal se deu conta de que eles deram materialmente tudo que podiam dar. E o filho não podia reclamar, mas o filho não tinha o essencial. Então, a herança que esses pais podem deixar, eu não estou dizendo que todo ser humano rico vai deixar isso, mas pode deixar a falta de Deus na vida do filho. Outra herança, a falta de conhecimento da palavra de Deus e da salvação que recebemos por meio desta palavra. E Jesus Cristo é a palavra. Falta da presença do pai na vida do filho como herança. O pai se preocupou em somente dar bens materiais, mas esqueceu de perguntar: filho, ou de dizer, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero estar nos seus momentos maravilhosos, eu quero estar de noite contigo, eu quero fazer oração contigo, eu quero tomar um sorvete contigo, eu quero, enfim, curtir um momento com você. Talvez a herança que vão deixar é um filho angustiado, insatisfeito, revoltado, violento, ganancioso e rebelde. Esse pode ser um dos caminhos. E os pais precisam escolher que herança eles querem deixar aos filhos. Há também os que deixam como herança a certeza de um feliz reencontro porque morreu em Cristo. Essa herança é maravilhosa, irmãos. E como pastor, e os colegas pastores podem falar isso, que quando nós deixamos como herança a alegria deles poderem bater no peito e dizer: meu pai, minha mãe morreram em Cristo, e eu vou me encontrar com eles. Essa é uma herança que enche o peito de alegria, enche o coração de esperança.
Eles deixam para o filho o conhecimento espiritual de saber de onde ele veio e para onde ele vai. Esse conhecimento dará tranquilidade para ele em sua casa, para o filho poder continuar trabalhando, levantar de manhã com alegria, trabalhar com satisfação, trabalhar animado. Porque ele sabe que de onde ele veio, o poder de Deus está concedendo isso a ele. E ele vai então trabalhar com alegria para sustentar a sua casa, dar segurança aos seus filhos, ensinar a colocar o que de fato importa como prioridade na vida dos mesmos. Deixam como modelo a fé em Cristo. E eu não falo de qualquer fé, mas eu falo daquela luta, daquela de pegar a cruz e por amor a Jesus. Negar-se a si mesmo, pegar a cruz e seguir o mestre. Então essa luta, ela é pesada, essa luta, ela exige oração, essa luta exige dedicação, essa luta, esse carregar a cruz exige leitura da palavra, meditação da palavra, exige oração. Deixam como modelo também, e podem deixar, pela bênção de Deus, um patrimônio que foi acrescentado à medida que foram vivendo. Vão deixar um patrimônio para os seus filhos. Então respondam, pais, que herança eu quero deixar para o meu filho? E é muito interessante quando nós pensamos assim, eu vou ter que deixar tudo para alguém que não fez nada para conquistá-los. Percebo que muitas vezes, em uma discussão familiar, em uma briga familiar, muitos pais não querem deixar nada para os seus filhos porque alegam que não fizeram nada, mas ao mesmo tempo entregam para advogados, entregam para a justiça, que também não fizeram nada para adquirir os bens. Então, eles preferem dar isso para pessoas distantes, pessoas que não fazem nem parte da sua família, do que deixar a herança para o seu filho. E isso, quem sabe, até entra na discussão de brigas de herança. Como irmãos, quando recebem uma herança, como vamos agir em relação à herança que nossos pais deixaram? Falo tanto da herança material, de sermos honestos e de fazer o que é justo e correto e dividir sem muita briga, né? Ou sem discussão, fazer o que é correto, cada um tomar a sua decisão, mas também fazer o que faremos com essa herança que recebemos do nosso pai, da nossa mãe, de um exemplo de fé. O que nós vamos fazer? Nós vamos seguir essa herança ou nós vamos abandoná-la? Que herança eu quero deixar para os meus filhos? O que serve de consolo está nos versículos 24 e 26 desse texto, que eu acho que são palavras realmente muito fortes, muito profundas do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele diz assim, versículo 24 e 26: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Olha só como é legal. Então nós recebemos um trabalho de Deus, através desse trabalho nós temos um salário, nós temos um patrimônio que nós estamos recebendo. Então ele diz: desfrute desse seu trabalho, coma, né? Coma, ele fala aqui do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho.
Isso é descanso. Por isso que eu falei antes, nós não conseguimos trabalhar 365 dias do ano, nós não damos conta. Nós precisamos dar uma pausa, usar um pouco do dinheiro que Deus nos abençoou para descansar a nossa mente, descansar o nosso corpo. E aí o versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha, que palavras bacana. Deus dá sabedoria. Deus dá entendimento. Deus dá conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas aquele que não busca o Senhor, ele até abençoa para que ele ajunte bastante, que ele amontoe muita riqueza. Mas aqui diz o texto, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Pensemos um pouco sobre isso. Nosso maior consolo e tranquilidade da vida é que Deus, no momento certo, sempre dá aos que lhe agradam todo o necessário. Deus sempre providenciará para a nossa vida aquilo que nós precisamos. Nós temos isso, nós temos essa garantia do nosso Deus, nós temos essa confiança que o nosso Deus é fiel e Ele até hoje, Ele sempre atendeu as nossas necessidades. Não os nossos luxos, mas as nossas necessidades. Eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, sempre fomos atendidos. Tudo que somos e temos vem das mãos desse Deus de poder que não abandona os que confiam nele. Pensemos sobre isso, irmãos, e que o nosso coração procure sempre colocar em primeiro lugar aquilo que de fato é mais importante, o reino de Deus. Para que quando nós chegarmos lá no final da nossa vida, nós possamos olhar e dizer, pela bênção de Deus eu deixo algum patrimônio como herança para os meus filhos, mas que a maior herança que eu estou deixando a eles é uma vida exemplar, uma vida de fé. Claro que o pai vai ser pecador, mas quando o pai, mesmo que peque contra o filho, pedir perdão, é um excelente exemplo de fé e de amor a Deus. Que o nosso coração siga sempre esse caminho de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, nós queremos neste momento falar com o nosso Papai do Céu em oração. E aqui nós temos 2 pedidos. Marcimônia Liebman pede oração para a dona Ivanda Neumann, que está internada na UTI em Ariquemes. Isolde Krebs Sontarduve pede oração. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Esse, de fato, esse pedido da Isolde é um pedido que todos nós precisamos também fazer como vida pessoal, vida particular, diante do nosso Deus. Nós vamos então, irmãos, falar com Deus em oração e logo após a minha oração eu quero convidá-los também para orarmos o Pai Nosso. Querido Deus, movidos pelo Teu Espírito Santo, nos dê a sabedoria e o conhecimento de buscarmos, em primeiro lugar, o Teu reino e a Tua justiça. Colocarmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma na Tua presença, na certeza de que o Senhor estará guiando os nossos passos. Dê sabedoria a cada
pai e mãe para que deixem como herança a melhor herança que podem dar aos filhos, que é uma vida exemplar, uma vida cristã, uma vida consagrada, uma vida que usa os dons, as habilidades, o tempo para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoa cada lar, Pai, das pessoas que estão participando deste momento do nosso culto. Esteja em cada coração dando a sabedoria do Teu Espírito Santo, dando aquele primeiro amor, fazendo aquele primeiro amor ressuscitar em nosso coração, para que assim nós possamos voltar com uma vida sempre mais consagrada a Ti. Pai amado, nós queremos também pedir que quando recebermos uma herança, e que nós lembremos da herança dos nossos pais, e que a usemos da melhor maneira, com sabedoria do Senhor. Queremos colocar aos Teus cuidados as nossas crianças espalhadas pelo mundo todo. Crianças que estão tendo a mente totalmente deturpada por tantos vídeos, por tantas aulas que têm intenção de conduzi-las para longe do Senhor. Abençoa, Pai, para que os cristãos continuem trabalhando na pregação do Evangelho e que o Evangelho chegue ao coração destas crianças e que elas cresçam na sabedoria do Teu Espírito, para que eles também recebam como herança o melhor que nossa geração pode deixar a elas, que é o Teu reino, a Tua justiça. Pai amado, nós queremos aqui nos unir em oração também com todos os irmãos que estão participando deste culto, colocando na Tua presença cada lar, cada aflição que os lares estão passando. O Senhor conhece cada lar. Age, Senhor. Abençoa cada um para que possam ter os seus problemas amenizados ou resolvidos, mas acima de tudo, se não há solução, Pai, para os problemas, nos dê um coração firme, uma fé firme no Senhor, para que busquemos, acima de tudo, e com muita paciência, esperemos o momento que o Senhor nos dará o livramento. Nós nos unimos com a Marcimônia, que está pedindo oração pela Ivanda Neumann, que está internada na UTI em Ariquemes. Pai, nós não podemos entrar lá, nós não podemos estar lá, mas nós estamos pela nossa oração diante de Ti, que pode estar lá dentro, que pode cuidar o coração e a alma dela. Abençoa, o nosso pedido é que ela se recupere e que retorne ao seu lar em breve. Assim também, Pai, nós nos unimos com a Isolde, que pede oração, pois ela quer estar mais perto de Ti. E esse é o pedido que nós fizemos juntamente com a Isolde. Todos nós queremos estar sempre perto de Ti, porque somente perto de Ti a nossa vida fará sentido, a nossa alma terá paz, nosso coração saberá o caminho em que andar e a nossa mente poderá estar sempre à disposição para a honra e glória do Senhor. Abençoe a Isolde de uma maneira bem especial, talvez por algum problema que ela esteja passando, mas que acima de tudo, todos nós queremos estar sempre perto de Ti. Isto, Senhor, e o que mais quiser acrescentar em nossa vida, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. E também o fazemos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados irmãos, que a paz do nosso Deus esteja sempre com cada um de vocês, que os nossos pedidos colocados aqui diante do altar do Senhor subam à presença de Deus, e podem ter certeza que em nome de Jesus Ele vai abençoar, Ele está ouvindo, Ele está atendendo a nossa oração, e a oração de estar mais perto dEle é a coisa que Deus mais quer na vida dEle e na nossa, é que nós estejamos sempre perto de Deus, e a prova que Ele quer isso é que a sua palavra ainda continua sendo pregada, nós ainda podemos nos reunir em culto, nós ainda podemos celebrar a Santa Ceia, nós ainda podemos confessar os nossos pecados. Essa é a garantia de que Deus está bem pertinho de nós. Irmãos, quero deixar aqui alguns recados para vocês rapidamente. Amanhã à noite nós teremos reunião da diretoria da Casa de Apoio, às 19 horas. Sábado de manhã, instrução de confirmandos para a turma do primeiro ano, e às 19 horas o nosso culto online e presencial, tá? Aqui na congregação. Domingo, às 16 horas, domingo à tarde, às 16 horas, iremos iniciar os ensaios para o programa de Natal. Peço aqui, irmãos, encarecidamente, todos vocês que são aqui da congregação Concórdia, venham participar. Venham participar, venham dar força para que esse programa, ele de fato ele saia, que seja um momento, um culto fantástico, mesmo diante da pandemia que está aos nossos olhos. Mas eu acho que chega de usar a pandemia como desculpa. Eu acho que nós temos que agora retornar, nos dar as mãos, e aqui a Isolde está fazendo esse pedido. Domingo à tarde, às 16 horas, vamos iniciar então com os ensaios. Também continuo lá dando força sempre para o meu canal do YouTube, tá? Quando vocês assistirem, querem compartilhar, compartilhem o link das mensagens, dos estudos, dos cultos. Tenho certeza que vocês estarão testemunhando a fé de vocês e ao mesmo tempo socorrendo uma pessoa que também precisa ouvir as palavras desse Deus de poder. Queridos irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. De todo o meu coração eu agradeço, tá? Me alegra cada um que está sempre aqui nesse nosso culto online. Fiquem com Deus, um grande abraço, um forte abraço a vocês, um beijo no coração. Deixo com vocês então a bênção cantada e um último hino então para encerrarmos a nossa noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém. Amém.